Então, boa noite. Sou o Gianfranco, vou dar uma leve introdução aqui sobre o que é o Kubernetes. Então, o Kubernetes é uma plataforma de orquestração de containers, utilizada para automação do deploy, escalonamento, gerenciamento e balanceamento de cargas. Gerencia containers em grande escala, distribuídos em múltiplos servidores, e é projetado para garantir uma alta disponibilidade da aplicação. Ele é ideal para ambiente de produção que exigem gerenciamento de múltiplos containers. Uma comparação entre o Docker e o Kubernetes. O Docker ele foi criado para a função dele principal é criar, empacotar e a execução de containers. Ele não é apropriado para a escalabilidade de uma ferramenta, né? Não tem muitas ferramentas apropriadas para isso. Em compensação, o Kubernetes ele foi feito e projetado para orquestrar containers de múltiplos nós. Então, ele oferece uma solução robusta para ambientes complexos distribuídos. Então, no geral, o Docker ele é uma ferramenta utilizada para criar e rodar containers, enquanto o Kubernetes é usado para gerenciar e orquestrar os containers criados no Docker. Dentro do Kubernetes, temos a característica de clusters, que são conjuntos de máquinas, podendo ser físicas ou virtuais, que trabalham em conjunto para executar containers. O objetivo do cluster é garantir uma alta disponibilidade, escalabilidade e distribuição de carga. Uma outra característica do Kubernetes, que facilita muito na automação das rotinas, são os pods, que é a menor unidade de implantação da ferramenta. Facilita o gerenciamento, onde os mesmos containers dentro de um mesmo pod compartilham da mesma rede de armazenamento, memória, CPU e o ciclo de vida do container. Aqui um exemplo, que é um arquivo YAML, então ele fica... É uma tag que você linka dentro de um pod para você conseguir gerenciar. As labels são pares chave-valor, que são atribuídas aos pods, identificando e agrupando objetos. Então, aqui é um outro exemplo de como ela é aplicada no arquivo YAML. E as anotações, elas são semelhantes aos rótulos, as labels, porém são usadas para armazenar dados de longa duração, como configurações métricas e detalhes da ferramenta. Então, aqui é um exemplo de como são utilizados. Então, a gente uma das informações que pode ser armazenadas nessas anotações são a versão do aplicativo, o número de build e assim vai. Boa noite, eu sou o Gabriel Rodrigues. Agora a gente vai fazer a demonstração da aplicação funcionando no Kubernetes local. Então, aqui é o nosso repositório, onde a gente também fez aqui uma breve descrição dos comandos, de como inicializa. E aqui alguns comandos básicos para ajudar na depuração. Então, só recapitulando, a gente já tinha os microserviços, cada um é um repositório. O que a gente fez foi subir as imagens que a gente tinha de cada Dockerfile, de cada microserviço, no Docker Hub. Então, eles estão públicos, as imagens que a gente precisa para o Kubernetes. Se a gente entrar aqui em uma, por exemplo, a gente consegue identificar as tags também que foram colocadas. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com a 1.0.1. E vou mostrar como é que ficou aqui no Visual Studio Code, como que a gente organizou. Então, basicamente, a gente dividiu pelos serviços. Então, aqui a gente tem o RabbitMQ, parte de config map dele. Então, a gente define algumas variáveis que vão ser usadas pelos outros serviços. Todos os microserviços vão usar essa connection string. Aqui é a parte de deploy do RabbitMQ. Então, aqui a gente usa o kind deployment, o nome dele, a label. Então, a gente optou em dividir por app. Todo mundo vai estar dentro do Contact API, que seria como se fosse um namespace, né? Depois a gente pode fazer essa melhoria. E o service que vai dizer qual que é o nome desse deploy. Então, aqui a gente também colocou algumas labels, as annotations de Prometheus, e aqui a definição do companion mesmo, fazendo a especificação. Então, a gente está, para o Rabbit, a gente está definindo o Alpine, a versão mais leve, né, do Rabbit, que é a versão Alpine, e com a parte de gerenciamento. Então, a gente vai ter todo o painel web, a conexão, a MQP, e o protocolo, né, de comunicação de fila, e o Prometheus Exporter para a gente já fazer alguma extração de métricas. Então, a gente também está definindo aqui algumas variáveis que são utilizadas, o username e o password, que vão puxar lá do secret key, que é esse outro arquivo, a gente define esses dados. Aqui a gente está utilizando a Readiness Probe para validar que esse serviço ele vai estar disponível para ser utilizado, então ele já vai poder receber solicitações. Então, a gente usa o próprio get do RabbitMQ, que ele já tem um path para isso, que ele valida e retorna 200 se tiver ok. E aqui a gente definiu quais são os resources para rodar
esse pod. Então, a memória, o CPU e o limite também. E aqui a gente tem o service, que é onde ele vai estar fazendo, nesse caso a gente optou por ser um node port, para a gente poder acessar externamente esse serviço, onde consegue visualizar o dashboard e as métricas também. O banco de dados ele é bem semelhante, a única diferença é que a gente implementou o Persistent Volume Claim, que é onde a gente mapeia o banco de dados, né? A gente viu também que por baixo dos panos, né, automaticamente ele já cria o Persistent Volume, então por isso que só tem o PVC criado aqui, e a gente optou pelo modo de Read Write Once. E a gente colocou também um storage de 50 MB aqui, bem levinho, para o processador aqui da máquina conseguir rodar toda a aplicação, que começou a ficar bem pesado. Então ela é bem semelhante à parte do deployment dela. A gente usa as variáveis do secret key, o readiness probe. Aqui a gente faz uma validação. Em vez de ser o HTTP GET, a gente usa o exec. A gente faz um comando para ver se já está conseguindo fazer o select. E aqui é a parte de montagem do volume desse banco de dados. Para a API Gateway, a gente definiu algumas variáveis também, que é quais são o roteamento os endereços do microserviço, que ele vai fazer o proxy reversa. Então, aqui no deployment, a gente usa tem as labels também definidas deles, e as variáveis que a gente pega conforme está lá no app settings da aplicação. Então, a gente passa esses valores através do config map para a aplicação, quando for usar o Dockerfile, ele já vai passar essas variáveis. Lá a gente tem uma rota barra que retorna um OK, então, nesse caso ele já faz o readiness probe, e aqui é bem semelhante o resource. E para cá, aqui a gente não definiu o replica set, por padrão, não está definido um, mas a gente também implementou o Horizontal Outscaler, que aqui ele vai ter no mínimo uma e no máximo 5 réplicas para esse serviço. Então ele fica monitorando o parâmetro de CPU, quando atingir 60%, ele vai criar um novo pod para atender essa demanda. E o service, ele também é node port, que é onde a gente vai fazer as requisições. Os demais microserviços, eles são tudo cluster IP. Então, aqui é um exemplo do create contact. Ele tem o seu config map. Aqui a gente está passando que é um development, que a gente vai ter, se quiser, acessar o Swagger para fazer alguns testes, debugger. Então, a gente tem o deployment, utiliza as metadatas de name, label. Também está trazendo as imagens lá do Docker Hub. E aqui eles estão consumindo as variáveis de ambiente, né? Aqui está puxando do próprio create contact config. As variáveis de banco de dados ele puxa de outra config, que no caso é lá do banco de dados, e do RabbitMQ, que são as connection string. E nesses microserviços, eles estão implementados com o health check. Então, ele vai bater nessa rota, health, e valida se está a comunicação com o banco de dados e com a mensageria RabbitMQ. Ele atrasa um pouquinho, né, 60 segundos, para fazer até subir todos os pods, os containers, e depois ele já faz essas validações do Readiness Pro. E a parte de resource é bem parecida, a gente colocou bem pouquinho para não gastar muito. E o HPA que vai fazer essa gestão, se precisar escalar ou não. E os services, como eu disse, são todos cluster IP, e aqui a gente não passa no node port. Aqui no terminal já estão todos rodando os serviços, então a gente consegue ver os pods. O API Gateway a gente subiu uma, só que como o HPA dele são 2, ele já criou o outro pod, então por isso que temos 2 pods do API Gateway. Demais é um para cada microserviço, persistência, create contact, delete e o update. E aqui a gente tem os outros serviços que são o banco de dados, Prometheus, o Rabbit e o Grafana. Estão todos rodando. Aqui a gente consegue ver, então, está todo mundo de pé. E as que tem a porta que a gente vai utilizar, o Node Port, são a API Gateway e os outros serviços que a gente acessa. O banco de dados, para a gente conectar no Azure Data Studio, o RabbitMQ, para a gente visualizar também lá no dashboard. E aqui, um exemplo, a gente consegue também ver como que funcionou o Readiness Probe. Então, se eu pegar um serviço, por exemplo, de Create Contact, fizer um describe, aqui a gente consegue ver que ele tentou inicializar, mas não deu problema. Depois ele conseguiu puxar a imagem e já falhou o Readiness Probe, talvez por timeout, esse cara. Depois funcionou porque aqui está tudo true. E aqui mostra todo o mapeamento de memórias, os limites, quantas vezes ele reiniciou, nesse caso foi 3. As labels também, se a gente quiser utilizar. Então, agora eu vou fazer uma demonstração dele funcionando. Então, aqui no Postman, a gente tem um método aqui, vai fazer o post, então a gente está chamando a nossa localhost 31.000, que é a mesma que está aqui no service, da API Gateway, 31.000. Nesse caso, já existia um contato desse no banco de dados, aqui, com os mesmos DDD e telefone, por isso que ele não permitiu.
trocar aqui. Aqui nesse caso ele recebeu com sucesso e aqui a gente já consegue verificar se foi processado. Então a gente consegue fazer um log na persistência. E aqui ele fala que a mensagem recebida na fila contact create, Luiz, e ele vem, faz todo o processamento e salva com sucesso no banco de dados e retorna o ID. Se a gente visualizar aqui, o Luiz está inserido aqui, eu copiei o ID dele, se a gente quiser fazer algum update, então ele também, sempre pela API Gateway, redireciona para o serviço e acessa processa a informação. Então aqui eu estou fazendo uma edição do Luiz, aqui processou, aqui trocou para João, vamos ver se aqui, mostra que também atualizou com sucesso. E o outro método de delete, aqui como é variável, ele já trocou, vai deletar, se eu tentar mais uma vez, vai mostrar que esse usuário não existe, e se eu tentar 5 vezes, ele vai dar também o timeout, porque é o que a gente colocou lá na nossa API Gateway como limite, então o serviço fica indisponível, isso para todas as contas. Se a gente vier na parte de observabilidade, aqui no Prometheus, nos targets, estão mapeados todos os endpoints que a gente configurou, então está pegando todos os microserviços. E no Grafana a gente criou 2 dashboards, um do RabbitMQ, que aqui ele vai pegar as métricas do Prometheus Exporter. Então, no caso, todas as mensagens já foram processadas, as conexões que estão nessa fila, e a quantidade de filas, que é semelhante ao que está aqui no dashboard do RabbitMQ. Que a gente consegue ver que tem 3 consumidores, 3 filas, todas elas já foram processadas, né? Deixa eu trocar aqui para... Consegue ver que teve os acknowledge aqui. Então, aqui a gente tem todos os indicadores de espaço disponível, a parte de filas das mensagens. Por isso, depois a gente vai disponibilizar um print que consegue visualizar lá no nosso repositório. E aqui a quantidade de filas, que são as mesmas 3. As conexões, quantas que estão nessa fila, os canais e as conexões. E aqui a parte que a gente fez do microserviço, então mostra todos os sistemas que estão online. A gente pode até fazer uma simulação de fazer um delete aqui do microserviço de persistência. Então, estou deletando. Ups. Aqui já não temos mais o de persistência. Então, aqui já vai, a gente vai conseguir depois visualizar. Deixa eu tirar outro microserviço também. De update. Aqui a gente está mapeando toda a parte de o uso de memória por microserviço. Tem warnings também para eles específicos, alertas. A parte de CPU também, o consumo. Aqui a quantidade de requisição por serviço. Então, por cada endpoint a gente consegue monitorar a quantidade. Aqui é a taxa de resposta por endpoint também. Então, nesse caso, quanto maior essa barra, mais lento está a resposta. E isso, conforme a gente vai fazendo as solicitações, o serviço, a prontidão deles ficam maiores. Então, por isso que o API Gateway está bem mais disponível. Aqui tem a parte de respostas, no caso a gente optou por 202, no 409 foi o conflito. A parte de output também, por endpoint, que tem um histórico da parte de memória também, com uma referência aqui de warning de 320 MB, se não me engano. E a parte de CPU também. E aqui a parte de visualização dos nossos Alert Manager, está tudo ok, tudo normal. E aqui se dá um refresh, como a gente matou o serviço de update, aqui ele já aparece off, e se fizer inserção de alguns contatos, a gente vai conseguir visualizar que ele aceitou, foi processado, só que como o serviço de persistência não está no ar, aqui a gente já vai conseguir ver que vai ter uma mensagem pronta, mas não processada. Então, bem, aqui a gente já está visualizando, enquanto ela não voltar, ele não processa. Então, se a gente precisa subir o microsistema de microserviço de persistência, aqui a gente já vai conseguir a visualização desse contato sendo inserido no banco de dados. Como ele tem o tempo de readiness probe dele, a gente vê que ele demora um tempinho. Como ele tem um atraso, o caso já mostra que foi persistido com sucesso. Se a gente fizer também o describe,
gente vê que ele fez todas as validações. Nesse caso, o persistência, ele está usando o BuzzBox para fazer a validação dos outros serviços. Então, diferente do o Readiness Probe, a gente tentou fazer a parte de execução, de testar dois serviços externos, né? Então, a gente estava testando o banco de dados e também o RabbitMQ, mas não funcionou. Aqui a gente implementou a parte de init container, que no caso a gente sobe uma outra imagem, o BuzzBox, e ele faz esse teste aí, como se fosse um TCP mesmo, uma chamada lá para ver se está ok, se a porta está funcionando, e retorna um ok. Então, isso até no Docker a gente consegue visualizar que ele cria essas imagens, só para fazer esse teste e depois retorna para o pod. Então, no caso, está tudo de pé e persistiu, e aqui a mensagem já foi processada, que também já é para zerar. Agora, demonstrando um pouco sobre o nosso repositório aqui no GitHub, mostrar um pouco da nossa pipeline, como que faz que a gente usa o GitHub Workflows. Então, a gente separou por dois arquivos, né? Um que é de Continuous Integration, então ele vai rodar sempre que tiver uma pull request na nossa branch principal, vai fazer todo o checkout, o setup do .NET, restaura a aplicação, faz o build e faz os testes unitários e de integração. Então, aqui a gente consegue visualizar o último que foi de Continuous Integration, que ele executa com sucesso. E aqui a gente pode ver que o teste, ele é feito, os testes unitários. Então, aqui ele está descobrindo, a gente utilizou o teste container para estar fazendo a parte de testes de integração e o XUnit para fazer os testes unitários. Então, aqui 27 testes passaram, os testes unitários, e aqui ele começa a parte de teste de integração, onde sobe a imagens dos serviços dependentes. Então, ele usa o Docker, que também é uma vantagem dessa biblioteca, que permite fazer esses testes aqui, inclusive, nas pipelines. Então, ele está subindo o banco de dados, ele faz a migration que a gente executou, ele prepara todo o ambiente, e o teste é executado com sucesso. Nesse caso aqui, do create contact. E também, aqui, a parte de falando de continuous deploy, a gente criou um outro YAML, que ele é responsável por... Ele é trigado, né? Ele tem um gatilho quando tiver um push na nossa branch master. Então, vamos supor que a gente mergeou o pull request, ele já vai rodar automaticamente esse build and deploy. Então, ele vai fazer as mesmas etapas de restauração, fazer o build, os testes, e aqui ele já vai começar a fazer, vai buildar a imagem. Então, a gente optou pela tag latest aqui, nesse caso, vai fazer o push lá no Docker Hub. Então, aqui a gente já configurou através de secrets, a parte de credencial, e também a parte do kubeconfig, onde ele vai fazer o deploy dessa imagem lá no Azure. Então, se a gente olhar aqui nas pipelines, e olhar na parte de CI/CD, aqui ele está executando um build e deploy, ele faz as etapas semelhantes que a gente viu na outra imagem, e aqui ele está fazendo o build da imagem Docker, faz todas as mesmas etapas que ele puxa do Dockerfile, depois ele vai publicar essa imagem lá no Docker Hub, configura o CTL e faz o deploy na AKS. Então, ele vai entrar no nosso diretório no Kubernetes, que a gente tem aqui, e vai aplicar todos esses arquivos de configuração lá no portal da Azure. Vou mostrar como que ficou aqui no repositório do Docker, né? Então, a gente já tem aqui as imagens que são deployadas com as tags latest. E aqui também no portal da Azure, a gente criou um cluster que está rodando. A gente tem algumas limitações por ser a subscription de estudante, então a questão de cotas de CPU para rodar os node pools é bem limitado, então para fazer toda essa orquestração, mas aqui a gente já consegue visualizar. Tem uma geral aqui do nosso cluster, e aqui nos workloads a gente consegue ver que aquele deploy foi feito do create contact. Nesse caso aqui, como ele está com umas dependências, ele faz um readiness probe, e a gente não conseguiu fazer todos os deploys dos serviços, então ele ainda ficou com esse warning aqui, mas, por exemplo, a API Gateway, que ela não tem um readiness probe, ela tem, mas ela só faz um get para ela mesma, que é na rota barra lá, ela espera um 200. Então, por isso que aqui deu sucesso. Então, se a gente visualizar, ele cria um pod. Aqui a gente está usando a visão do portal, mas também dá para usar via terminal. Então, aqui mostra o pod que criou, desse cluster aqui, da API Gateway. Então, aqui também a gente consegue visualizar toda a parte dos services. Como a gente aplicou para a API Gateway, que é um load balancer, já tem uma porta externa, que ele já retorna um IP público para a gente que dá um hello. Então, dá o do status 200, ok. E aqui a gente tem toda a parte de configuração que pode ser feita, de banco de dados, as config map, então todas as visualizações que a gente tem no terminal, aqui também é possível ter essas mesmas visualizações.